Senhor, nós continuamos na Tua presença e agora suplicamos ao Senhor que a Tua palavra seja ministrada no poder, na graça, na unção do Teu Espírito. O Senhor conhece a vida de cada um que aqui está, sabe como cada um chegou. Ó Deus, há muitos precisando se aproximarem mais do Senhor, alguns que ainda nem se aproximaram e que precisam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Faz a obra nesta noite, mais uma vez, usa o Teu Filho poderosamente. Nós estamos aqui à disposição do Senhor. Faz segundo a Tua vontade. Abençoa a campanha que o pastor Jordanilson está lançando aqui, que seja proveitosa para esta obra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia nesta noite em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 23. Nós estaremos lendo alguns outros versículos. Atos, capítulo de número 4, versículo 23 em diante. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão ao Senhor Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui servindo aos irmãos com a palavra de Deus. Para mim é uma honra poder servi-los em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Mateus Jucá, é uma honra poder revê-lo e servi-lo, né? Pastor Jordanilson, pastor coordenador desta área, obrigado pelo... Na verdade, é uma indicação do chefe, se torna a responsabilidade mais pesada, né? Glória a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Jordanilson, que está conduzindo esse excelente trabalho. E como ele tem relatado, as bênçãos de Deus aqui, elas não estão só sendo enviadas, elas estão sendo derramadas. Glória a Deus por isso. Irmão Cacá, companheiro, amigo, bom revê-lo. Na pessoa do mesmo, estendo a minha gratidão a todos os demais obreiros, aos nobres companheiros que vieram ali da Faísa. Glória a Deus, Deus continua abençoando. Quantos encontraram Atos, capítulo de número 4, versículo de número 23, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja
o nome do Senhor. Queridos irmãos, nesta noite tão especial, eu quero apropriar-me do tempo que me é dado para trazer-lhes uma palavra da parte do Senhor, o nosso Deus. Nós fizemos uso de alguns versículos encontrados em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e Atos entre a biografia, entre as cartas e profecia. Atos dos Apóstolos está na parte histórica do Novo Testamento. É um livro escrito pelo doutor Lucas, a quem o chama de um excelente historiador. Ele é autor de 2 livros no Novo Testamento, um na parte biográfica, Lucas, que compreende a obra, ministério, vida, morte e ressurreição de Cristo, e o outro escrito deste autor é Atos dos Apóstolos, escrito a um certo Teófilo, e é interessante que Atos, na perspectiva lucana, é a continuação daquilo que ele iniciou em Lucas. É claro que o Cristo visível, o Cristo palpável, não é mais agora em Atos a sua desenvoltura. O Cristo visível agora está assentado, está à direita de Deus, mas a obra continua. Lucas registra os acontecimentos da igreja a partir da ação poderosa de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo. Então é uma igreja autêntica fazendo uma grande obra em nome de Cristo Jesus. É a obra de Cristo continuada agora através da igreja. Interessante, queridos irmãos, que alguém disse que Atos é conhecido como a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha para os evangelhos e abre para as epístolas. Um certo teólogo chamado William, ele considera Atos um dos mais importantes livros do Novo Testamento. Calvino chamou Atos de o grande tesouro. É interessante porque aqui nós temos a desenvoltura da igreja. Aqui nós temos não apenas os atos de uma igreja que iniciou a partir da obra de Cristo, mas nós temos também, como alguém disse acertadamente, que Atos é o registro do ministério do Espírito Santo, do serviço que o Espírito realiza, pelo fato de que do capítulo 1 até o último capítulo deste livro, nós temos as ações cooperadoras e poderosas do Espírito Santo sendo realizadas pela igreja, uma igreja que estava debaixo do poder de Deus. Queridos irmãos, o capítulo de número 4 que nós acabamos de ler, é um capítulo que está em continuidade a respeito do que aconteceu no capítulo de número 3. O capítulo de número 3 mostra-nos com muito esclarecimento que Pedro e João estavam indo para a oração. E diz-nos a Bíblia, esta história ela é conhecida da igreja. A Bíblia diz-nos que havia um coxo que estava bem na porta, esperando as pessoas passarem para então exercer o seu ato de pedir esmolas. E a Bíblia diz que naquele dia, Pedro e João, eles estavam se aproximando do templo. E quando eles vão entrar no templo, diz a Bíblia que eles foram abordados por este coxo, por este homem que estava a esmolar. Diz-nos as Sagradas Escrituras que Pedro e João, eles eram homens cheios do Espírito Santo, que faziam a obra de Deus. É interessante porque em Atos dos Apóstolos, não apenas a respeito da pessoa de Pedro ou João,
está o registro, cheios do Espírito Santo. Esta expressão, cheios do Espírito Santo, ela está em todo Atos dos Apóstolos, ela caminha em vários outros capítulos para mostrar que estes homens, eles estavam sob a direção de Deus. Interessante que a expressão cheios do Espírito ou cheios, ela dá a entender há algo que está abarrotado, há algo que está cheio, está tão cheio que está derramando pelas beiradas. É esta perspectiva quando a Bíblia diz que estes homens estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam abarrotados, em uma outra linguagem. Eles estavam tão cheios que não havia espaço para o egoísmo próprio. Eles estavam tão cheios que não havia espaço para o orgulho próprio. Eles estavam tão cheios que estavam caminhando a partir da direção do Espírito Santo. E quem está entrando no templo é Pedro e João, homens que estão abarrotados. Eles estão tão cheios que a Bíblia diz que quando o coxo pediu uma esmola, eles olharam para aquele coxo e disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Queridos irmãos, é de se notar que este milagre no capítulo 3, ele causou uma explosão, uma confusão e uma confusão das grandes. Alguém disse que confusão só presta se for grande, e a confusão se instaurou, de maneira que os chefes do templo agora, e os sacerdotes, só para terem uma ideia, Anás, Caifás, homens da alta posição sacerdotal, foram agora se reunir com o capitão do templo, entre outras autoridades, pelo fato de que eles queriam saber o que é que havia acontecido, em nome de quem Pedro e João havia realizado esse milagre. Eles estão espantados e eles querem inquirir para então ter uma resposta. Mas a Bíblia declara que Pedro e João, eles estão tão cheios que não há regresso, não há covardia, não há temor. Quando as autoridades encurralam Pedro e João, eles estão tão cheios do Espírito Santo que eles respondem à altura. A Bíblia diz no capítulo de número 4, versículo de número 8, que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a responder às inquirições que foram dirigidas a eles. Pedro começou a dizer no versículo de número 10, seja conhecido de vós todos. Eles poderiam muito bem ficar aterrorizados, porque quem está interrogando não é uma classe qualquer. A interrogação está vindo das autoridades que não apenas agiam no meio religioso, mas eles tinham influência até no meio político. Eram homens de grande poder, de grande autoridade. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito, porque quem é cheio é ousado, quem é cheio é corajoso, Pedro responde à altura daquilo que lhes é perguntado. E diz a Bíblia que quando Pedro declara que é no nome de Jesus, eles então fazem algumas ameaças, tentando atrapalhar a caminhada e a desenvoltura ministerial de Pedro e João e dos demais irmãos que estavam pregando em nome de Jesus. É interessante, queridos, que a Bíblia declara no versículo de número 13, que quando estes homens olharam Pedro e João, disseram: estes homens são sem letras, eles são indoutos, mas eles se maravilhavam, porque o que estava neles fazia com que fossem conhecidos, aleluia,
aleluia. É interessante, há um texto ainda, um versículo, no capítulo de número 4, que eles reconhecem e dizem o seguinte: eles estavam com Jesus. A vida de Pedro era uma vida dominada pelo Espírito, mas depois que tudo isto ocorreu, depois que tudo isto se sucedeu, depois que a confusão chegou no clímax, e quando então Pedro começou a responder, a Bíblia declara que estes retornam. Eles, depois que foram soltos, foram para os seus e começaram a contar tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes. Eles começaram a relatar o que havia ocorrido. A partir desse relato, a partir desse relatório, a Bíblia diz que a igreja, juntamente com Pedro e João, eles vão fazer uma oração. Os versículos que nós lemos agora há pouco, eles compreendem a oração do capítulo de número 4. Há muitas orações efetuadas no Novo Testamento, há muitas orações que foram também feitas no Antigo Testamento, mas há algumas orações que chamam-nos a atenção. Por exemplo, a oração de Ezequias no Antigo Testamento deixa qualquer crente que ama a Bíblia Sagrada de boca aberta. Um homem que está sob ameaças recebe uma carta, vai ao templo, dobra-se diante de Deus, lê a carta e em pouco tempo há respostas dos céus. Interessante que agora, no capítulo de número 4, temos uma oração em destaque. A Bíblia diz que os irmãos que estavam com Pedro e João, quando eles ouviram o que Pedro e João acabaram de relatar, eles então se juntaram, unânimes, levantaram a voz aos céus e começaram a orar ao Deus que fez os céus. Interessante, irmão, que esta oração, ela pode ser uma oração modelo. Se nós quisermos fazer a verdadeira oração, precisamos atentar para esta oração. Ela é uma oração modelo, ela é uma oração exemplo, ela é o exemplo de uma verdadeira oração. E eu já quero adiantar-lhes esta noite, que quando uma verdadeira oração, ela é feita diante do Deus de toda graça, há respostas dos céus na terra, há um Deus que se move em favor daqueles que se prostram. Quando a oração verdadeira, por que eu digo oração verdadeira? Porque há orações falsas, há orações que são sem interesse, oração de crente desinteressado, ela nem sobe, ela nem vai a lugar algum. Mas a verdadeira oração, ela é feita por um coração que está crendo no Deus que está recebendo, aleluia. E esta oração chama-nos a atenção, e é nestes versículos que eu quero compartilhar algumas questões a respeito da verdadeira oração. Em primeiro lugar, a verdadeira oração é uma oração que reconhece quem Deus é. Veja o versículo de número 24, olha a expressão destes apóstolos, na verdade, olha a expressão do versículo que monta-nos a ideia de que os irmãos estão orando, e levantaram a voz e disseram: ó soberano, tu que és, que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Veja, eles não estão começando com o problema, eles estão começando com a presença. Pedro e João não começam com a ameaça. Eles poderiam se prostrar e dizer: Deus, olha o que acabou de acontecer conosco. Deus, olha o que o sumo sacerdote e o sacerdote, todas as autoridades acabaram de fazer conosco. Eles não começam com o problema,
problema, eles não começam com a dificuldade, eles não começam com aquilo que é para eles um aperreio, eles começam reconhecendo quem Deus é, eles começam olhando para Deus e dizendo: ó Deus, Tu és soberano, Tu fez os céus e a terra. Quando alguém se prostra e começa a orar a partir da perspectiva de quem Deus é, aleluia, ainda que demore um pouco, mas há movimento de respostas dos céus, é glória, há movimento de respostas dos céus sendo direcionadas para a terra, porque tem alguém orando e começando a orar a partir de quem Deus é. Ele não começou a partir do problema, ele começou a partir da presença. O problema não é nada perto de quem é Deus, o problema é detalhe, o problema é apenas uma coisa muito pequena, mas o Deus a quem nós nos dirigimos, Ele é tão grande que fez os céus, Ele é tão grande que fez a terra, Ele é tão grande que fez o mar, e eles estão dizendo: ó soberano Deus, ó glória a Deus, aleluia. Uma oração verdadeira, ela reconhece quem Deus é, e nós nunca podemos perder a realidade da presença de Deus, porque quando nós perdemos, aleluia, a realidade da presença de Deus, o nosso coração entra em desespero, o nosso coração perde o equilíbrio, o nosso coração esmurece, o nosso coração recua. Mas quando nós entendemos a partir das sagradas letras quem é o Deus a quem servimos, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade. Ora, irmãos, nós estamos diante do Deus que abriu o mar, nós estamos diante do Deus que afogou um exército inteiro, nós estamos diante de um Deus que fez obras e grandiosas obras na terra. Por acaso o Deus de Elias ainda não responde? Por acaso o Deus de Eliseu ainda não fala? Ora, o problema não é onde está o Deus de Elias, o problema é onde estão os Elias de Deus. Não é o Deus que parou de falar, agir, é alguém que parou de orar, porque onde você vê movimento de oração, você vê milagre, você vê poder, você vê Deus agindo. Aleluia! Olha como é que eles começam esta oração. Ó Deus, Tu que fez o céu. Ora, irmãos, o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, Ele é além, Ele é muito grande, para que estas ameaças aqui que foram feitas no capítulo 4 venham então atrapalhar a obra de Deus. Pedro, em outras palavras, está declarando: o Deus a quem nós servimos, Ele é tão grande que essas ameaças não são nada, Ele é tão poderoso que as dificuldades não são nada. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele ainda fala, Ele ainda faz, Ele ainda move, Ele abre porta, Ele tem poder para mover, Ele tem poder para mudar, Ele faz coisas que nós não podemos fazer. E quando o braço de carne acaba, quando o intelecto não pode resolver, aleluia, Deus não pode ser visto como último recurso. Deus tem que estar no cabeçalho da nossa vida. A oração não é a última porta, oração é a primeira instância, oração é recorrendo não ao que podemos fazer, mas o que Ele pode, o que Ele pode, o que Raia Soramacha. Adore a Deus nesta noite, Ele é grande. Já cantaram aqui: grande, Ele é grande. O teu Deus, o nosso Deus é grande. Ele é grande, Ele é maior, Ele é poderoso. E nesta noite nós estamos na presença dEle. Nesta noite nós estamos na presença dEle. Mas em segundo lugar, veja que uma verdadeira oração é uma oração que reconhece a palavra de Deus. A verdadeira oração não apenas reconhece quem Deus é,
A verdadeira oração reconhece a palavra de Deus. Os versículos 25 e 26, eles estão citando o Salmo de número 2, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Eles estão fazendo uma referência do Antigo Testamento, atribuída ao Messias, ao ungido do Senhor. Eles estão aqui juntando duas coisas que não podem ser separadas: oração e palavra. Eles estão orando, mas estão com a palavra. Eles estão dobrados, mas não a partir da perspectiva própria. Eles estão dobrados, mas a partir do que Deus disse. Eles não estão dobrados a partir do que pensam. Eles estão dobrados a partir do que Deus disse. E quando nós nos prostramos e oramos a olhar para aquilo que Deus disse, o quadro muda. Significa dizer que nós estamos diante do Deus que disse. E Deus na Bíblia sempre falou. Ele nunca se calou. O Deus das Escrituras é o Deus que fala. Ele em Gênesis capítulo 1 está muitas vezes ali e disse Deus, entre os profetas: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E agora pela sua palavra, pelo seu santo filho Jesus, pela sua obra poderosa, ele ainda fala. E quando alguém se prostra e reconhece a palavra e começa a olhar para a palavra, é dizendo: Deus, eu sei que o Senhor disse, e o que o Senhor disse não pode ser vencido pelo tempo. O que o Senhor disse tem valor de eternidade. Homens temporais reconhecendo palavra eterna de Deus. O resultado é vitória, o resultado é resposta, o resultado é mão de Deus. Adore a Ele nesta noite. Adore a Ele nesta noite. Ride Ramassi Adaide Calamassoria Manderehas Rideia Torobadas. A palavra revela quem é Deus. A palavra diz o que Deus faz. Quem estiver aflito, olha para a palavra. Quem estiver afligido, atormentado, preocupado, olhe para a palavra. Na palavra nós temos um Deus que está em constante movimento. Na palavra tem um Deus que fala, mas tem um Deus que age. Na palavra tem a voz que ecoa, mas tem a mão que se move. Na palavra tem o Deus que diz vai, e está lá o Deus abrindo portas. Na palavra é ela quem traz ao nosso coração a esperança viva. A nossa esperança, ela não é gerada por questões filosóficas humanistas. A nossa esperança não é gerada pelo que disse cientista tal, pelo que disse filósofo tal, pelo que disse jogador tal, pelo que disse influenciador tal. A nossa esperança é gerada pelo que disse Deus, pela palavra. A presença de Deus está conosco. A palavra de Deus, a oração verdadeira reconhece essa palavra. Dá para levantar a mão por um momento e dá para você glorificar ao Deus da palavra. O Deus da palavra não está distante. O Deus da palavra está presente. O Deus da palavra se move entre nós. O Deus da palavra cura almas feridas. A palavra tem poder para curar almas feridas. O coração mais quebrado de um pecador é ajustado e consertado pelo poder da palavra. A alma mais aflita é ajudada pela palavra. A alma mais enferma é resgatada pela palavra. Aonde tem palavra tem vida. Aonde tem palavra tem vida. Aonde tem palavra tem Deus. Aleluia. Aleluia. Quem pode adorar? Quem veio fazer isso esta noite? Aleluia. Nós estamos diante de um Deus grande. Nós estamos diante da palavra de Deus. Oh glória, oh glória. O mundo está de olho no que diz o presidente dos Estados Unidos.
O mundo está de olho no que diz os grandes influencers. O mundo está de olho no que diz eles. Mas a igreja, ela está atenta ao que disse Deus. Não o presidente dos Estados Unidos e qualquer homem que possa se levantar é apenas coadjuvante de quinta categoria. O original ainda é Deus. Ele é o personagem. Ele é, aleluia, o centro das atenções. É Ele, a cena é dele, o cenário é dele. Importa o que ele disse. Mas é porque está acontecendo isso. É porque o anticristo, não sei nada sobre o anticristo. O que eu sei é que o que a palavra dispôs a respeito, aleluia, isto é a minha direção. Oh glória. Isso, olha, adore a Deus aí. Oh glória, lá fora ali o cenário está bonito. Adore a Deus aí, adore a Deus. Eu já quero te dizer que o Deus que você está adorando não é um Deus falso. Não é um Deus que não se move. Não é um Deus que não fala. Não é um Deus que não esteja em exercício. É um Deus vivo. O Deus da palavra é vivo. O Deus da palavra é vivo, irmãos. O Deus da palavra não está morto. O Deus da palavra não está detido pela morte. Os pés da morte não estão sobre o Deus da palavra. Pelo contrário, o Deus da palavra se ergueu com autoridade e ao terceiro dia ressuscitou. Adore a Deus. Adore, eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia, mas em terceiro lugar, a verdadeira oração, ela não apenas reconhece quem Deus é. Ela não apenas reconhece a palavra de Deus. A verdadeira oração é uma oração que reconhece o poder de Deus. É uma oração que sabe o que Deus pode fazer. A verdadeira oração, ela não apresenta crentes acovardados, ainda que temerosos, mas não acovardados a ponto de fugirem. Os crentes que estão orando e estão reconhecendo que o Deus a quem eles oram é um Deus que tem poder, eles estão como Pedro. Eles estão tão imbuídos da autoridade de Deus, eles estão tão cheios do Espírito Santo que não há covardia, há coragem. Não há regresso, há avanço. Não há nenhum tipo de desânimo. Eles estão caminhando, eles estão progredindo, eles estão indo além. Por que eles estão indo além? Porque o Deus a quem eles servem é o Deus que tem poder. Pedro diz no versículo 27 ao versículo de número 29, eles estão orando dizendo: agora, ó Senhor, considera as ameaças. Depois que reconhecem quem Deus é, agora eles começam a relatar o problema. E relatar o problema depois de ver quem Deus é ver o milagre antecipado, é ver a vitória antecipada. Relatar o problema depois de relatar quem Deus é dizer: eu já ganhei, a vitória já chegou, a vitória já é minha, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é muito maior do que as ameaças. O poder que Ele tem é tão extraordinário que põe em retirada as ameaças dos adversários. O poder de Deus é grande, e quando nós começamos a olhar para o poder de Deus, aí nós chegamos à conclusão de que aquilo que nos aflige não é nada perto de quem Deus é. Deus é maior, Ele é tudo, e tem poder, e tem poder, e tem poder, e Ele age no meio do seu povo. Reconheça nesta noite o poder de Deus. Não haverá nenhum regresso, não haverá nenhuma covardia. Nós podemos ser soldados feridos, agora soldados covardes não. Não haverá abandono, não. Nós avançaremos em nome de Jesus pelo poder do Evangelho. Não haverá abandono da fé. Nós ganharemos mais pessoas para o reino de Deus. Por quê? Porque o Deus a quem servimos, Ele tem poder. E o poder de Deus, Ele é além. Não há coração duro demais que o poder de Deus não possa quebrar.
Não há barreira alta ou dura demais que o poder de Deus não possa romper. Aleluia. Não há casa fechada demais que o poder de Deus não chegue lá. E aí Paulo diz em Romanos que o evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder, irmãos. Evangelho é avanço. Evangelho é conquista. Evangelho é luta, sim. Evangelho é gosto de sangue porque é combate. Mas evangelho é poder. Evangelho é reconhecer que tudo ele pode, e que todos os filhos de Adão que se aproximam recebem do poder do evangelho. O poder do evangelho transforma. O poder do evangelho modifica. O poder do evangelho muda história. O poder do evangelho altera rotas. O poder do evangelho me alcançou, me mudou, te alcançou, te mudou. O poder do evangelho chegou na tua casa. O poder do evangelho chegou nesta cidade. Orasi, recalá, ramasi. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Evangelho é poder, evangelho é poder. Levante a mão mais uma vez e declare glórias ao nome dele. Declare lá fora, declare glórias ao nome dele, nome de Cristo. Glórias ao Deus que tem todo o poder. Glórias ao Deus que tem todo o poder. Aleluia, o poder é dele. Você talvez está vivendo dias difíceis, mas eu quero te dizer que o poder é de Deus. E quando a gente para de olhar para Deus, para olhar para o que está à nossa volta, que não seja a palavra de Deus, nós não saímos de nenhum lugar. Nós permanecemos ali vencidos pelas adversidades. Mas quando nós olhamos, alguém disse que quando os homens olham para a direita, para a frente, para trás, para a esquerda, eles entram em colapso, porque o mundo está enfermo. Mas quando alguém levanta os olhos e olha para cima, a direção é de um trono ocupado e de um Deus que está sentado no trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho é poder, evangelho é poder, evangelho é poder. Evangelho não é entretenimento. Evangelho não é um oferecimento da casa enquanto não chega o prato principal. Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é para nós sentarmos e assistirmos o espetáculo do evangelho, até porque não há espetáculo. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é vivência. Evangelho é experiência. Evangelho faz parte do nosso cotidiano. É evangelho na nossa vida. É Deus na minha vida. É Deus com a sua obra em minha vida. E eu pela sua graça inserido no seu reino. Evangelho é isso. Aleluia, evangelho é poder de Deus. Se evangelho não for poder de Deus, o que explica você estar aqui? Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você até tinha entretenimentos que lhe agradavam lá fora, mas você está aqui pelo poder de Deus. O que é isso? É poder de Deus sobre a sua vida, que te arrancou de lá e te trouxe para a verdade de Deus. Aleluia, mas eu quero chegar à conclusão e dizer que a oração verdadeira não é apenas uma oração que reconhece o poder de Deus, mas a oração verdadeira, ela amplia o caminho da missão. A oração verdadeira, ela abre a visão para a missão. O versículo 29 e o versículo 30, eles estão orando dizendo: concede-nos poder para anunciarmos a tua palavra com ousadia. Estende as tuas mãos para curar, fazer sinais e prodígios. A oração verdadeira está interessada na missão do Deus fiel. A oração verdadeira não é apenas algo colocado na vitrine para que demonstre que quem ora está sendo visto. Não, a oração verdadeira, ela está preocupada com a amplitude da missão. A missão precisa alcançar uma grande, aleluia, amplitude, e isto se dá quando nós dobramos os nossos joelhos e começamos a dizer: Senhor, manda o que o Senhor prometeu na tua palavra. Os nossos recursos são poucos, mas os teus recursos são muitos. Os nossos recursos, eles fraquejam,
fracassam, mas os teus recursos, eles são, aleluia, fiéis. Manda, Senhor, a oração amplia o caminho da missão. Mas a oração não apenas amplia o caminho da missão. E aqui eu quero chegar à conclusão. A oração verdadeira, ela é uma oração cristocêntrica. A oração verdadeira não apenas reconhece quem Deus é. A oração verdadeira não apenas reconhece a palavra de Deus. A oração verdadeira não apenas reconhece o poder de Deus. A oração verdadeira não apenas amplia o caminho da missão, mas a oração verdadeira, ela é uma oração cristocêntrica. A Bíblia diz no versículo de número 30 que eles estão orando dizendo assim: por meio do nome do Senhor Jesus. Por meio do nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus precisa estar no centro. E quando tem crente cristocêntrico, aleluia, é um crente usado pelo poder de Deus. O crente cristocêntrico, ele entendeu aquilo que Deus revelou a partir da sua palavra, que diz respeito à graça. Não são os meus méritos, não são os meus deméritos, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E alguém disse que graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecíamos, e misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecíamos. Nós merecíamos a morte, porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A morte e o pecado estão casados, mas no dia que um pecador se arrepende, a graça se levanta para divorciar esse pecado da morte e libertar o pecador das cargas do pecado. Aleluia! A graça de Deus ela é entendida a partir da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo não pode ser esquecida da igreja. Você pode esquecer seu nome se possível, mas não se esqueça da pessoa de Cristo. Não se esqueça da obra de Cristo. O mundo não conhece quem é Jesus. Lá fora, perdoe-me o que vou dizer-lhes agora, mas lá fora eles dizem que Jesus é gay. Lá fora eles dizem que Jesus é feminista. Lá fora eles dizem que Jesus é qualquer coisa apenas para terem a ajuda desse Cristo. Mas o Cristo da Bíblia, ele não é essas coisas que falam dele. Ele não é apenas um homem que apareceu na história. Ele não é apenas um homem inteligente que surgiu na história. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele é Rei. Ele é Deus. Eles podem não saber quem ele é, mas você e eu não podemos ter a visão turva, não podemos ter algo que complique a respeito de quem ele é para nós. Jesus, ele é Senhor, irmãos. Orabasi, ele é Deus. Ele não é apenas um homem importante, como dizem os grandes inteligentes, como dizem os grandes pensadores. Ele não é apenas um homem histórico. Ele é Deus. Ele é atemporal. Ele não está morto, ele está vivo. Ele reina, ele tem poder, ele fala, ele salva, ele age, ele trabalha, ele está aqui, ele está entre nós e por nós e sobre nós. Orabás. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus acalma tempestades. O nome de Jesus muda histórias. O nome de Jesus iluminou minha vida. O nome de Jesus iluminou tua vida. O nome de Jesus chegou na tua casa. O nome de Jesus alterou a tua rota. O nome de Jesus te deixou cara a cara com a cruz. O nome de Jesus te expôs ao arrependimento. O nome de Jesus te tornou despido diante do Deus de toda a glória. Mas o mesmo nome que nos expõe é o nome que nos cobre pela justiça. É o nome que nos veste pelo sacrifício. O mesmo nome que nos leva ao lume, ao clarão. É o mesmo
nome que nos abraça e nos coloca aos pés de Deus, não como pecadores condenados ao inferno, mas como pecadores redimidos pelo sangue de Jesus e direcionados para o céu. Fique em pé comigo em nome de Jesus nesta noite. É no nome dele. É no nome dele que a igreja avança. É no nome dele que a igreja tem vencido até aqui. E será no nome de Jesus que nós iremos vencer. É no nome de Jesus que Deus está fazendo uma grande obra no meio do seu povo. Eu quero encerrar nesta noite dizendo que depois de tudo isso, depois de uma oração que reconhece Deus, que reconhece a palavra de Deus, que reconhece o poder de Deus, que amplia o caminho da missão, de uma oração cristocêntrica, aí sim, aqui nós temos uma oração respondida. O versículo de número 31, a Bíblia diz que há uma oração respondida, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus ainda responde orações, Deus ainda fala entre nós, Deus ainda permite que a sua palavra venha ao nosso coração e nos esclareça a sua verdade. Ele ainda faz isso. A oração respondida, ela é diferenciada porque ela é vista. Nenhuma oração respondida pode ser ocultada. A oração respondida, ela gera impactos. A oração, ela pode ser feita no secreto, mas na hora da resposta a gente sabe aonde é que Deus está respondendo a oração. Oração gera impacto, oração respondida gera mudança, oração respondida abre porta, oração oração respondida gera impactos. A oração respondida, ela gera impacto porque o lugar tremeu. A oração respondida, ela traz o poder de Deus. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A oração respondida, ela prepara para a missão, porque a Bíblia diz: e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Levante a mão comigo agora. Oh, você tem coragem de orar comigo agora? Você tem coragem, como dizem por aí, você tem coragem de guerrear comigo agora? Oração é peleja. Você tem coragem de pelejar comigo agora? Então feche os seus olhos aonde você está, aqui dentro, lá fora, e comecemos a orar agora. Te dirija ao Deus de todo poder, te apresenta diante dele, reconhece quem ele é, começa por quem ele é, não começa com o problema, começa por quem ele é, começa a dizer: tu és poderoso, tu és aquele que fez os céus, tu és aquele que fez a terra. Começa a reconhecer a palavra de Deus. Oh glória, tem alguém orando, tem alguém orando, tem alguém orando, tem alguém orando, tem alguém orando comigo aqui. Ele pode responder a oração agora. Não, eu vou repetir de novo. Ele tem poder para responder orações agora. Oh glória. Ore rabas, rabadarabacandarabachai. Ore com autoridade agora. Receba a autoridade de Deus, receba o poder de Deus e te dirija a Ele agora. Te dirija como alguém que crê, te dirija como alguém que sabe